E aí, tudo certo? Nesse vídeo que você está assistindo aqui agora, você pode olhar aqui na barra de rolagem, que não é um vídeo comum do YouTube, é um vídeo longo, mas é muito mais que um vídeo. É um curso completo que eu estou disponibilizando para vocês de forma gratuita. E não tem letrinhas miúdas, eu não vou te vender absolutamente nada no final. É um curso gratuito para você aprender mais. Então, sabendo disso, fique agora com o curso completo. E aí, beleza? Seja muito bem-vindo a esse curso Gestão Financeira para o seu e-commerce. Dentro dele, eu e o Gustavo Lopes, que é CEO e fundador da Empório Celular, eu vou apresentar ele um pouquinho mais na próxima aula, vamos fazer juntos toda a estruturação financeira de uma empresa, seja ela pequena ou grande, desde as questões de DRE e no final para você ter lá no final dessa conta qual que é o lucro líquido da sua empresa, como você deve chegar nesse lucro líquido, quais são os pontos de atenção, como você deve categorizar, por exemplo, as suas contas a pagar, as suas contas a receber. E ele vai mostrar de verdade os dados da empresa dele, que é uma empresa que fatura 180 milhões de reais por ano. Uma das empresas desse grupo, ele escolheu e vai trazer para a gente dentro desse curso todas as informações e como ele faz o fechamento mensal da empresa dele. Então não perca essa oportunidade, assista esse curso e boa aula. Com o Gustavo, ele é CEO e fundador da Empório do Celular, uma empresa que não é uma empresa qualquer que você vê aí, mas é uma empresa que fatura 180 milhões por ano, né? Então, além disso, ele é também o CEO da GE Finance, né? Que é uma empresa que faz fechamentos financeiros aí para o seu e-commerce e que nasceu de uma dor dele mesmo, né? Do intuito dele resolver uma dor do negócio dele. Então, é bem interessante e ele vai apresentar um pouquinho para a gente aqui nesse curso de como ele faz os fechamentos mensais dele, para você entender as métricas importantes e os pontos de atenção que você tem que ter quando você está vendendo online. Não é isso, Gustavo? Exatamente, Wallace. Primeiramente, obrigado aí pelo espaço, obrigado pela apresentação incrível, né? Depois dessa apresentação fica fácil poder tocar a bola aqui agora, né? E vamos lá, pessoal. Muito prazer, Gustavo Lopes, então. Nós vamos, então, fazer aqui algo na prática hoje, Wallace, né? E não simplesmente falar de teoria, mas como eu sou varejista, eu vou mostrar, vou abrir uma das minhas empresas, não é a empresa dos 180 milhões por ano, mas é uma empresa bacana aqui também, e é uma operação real, onde eu vou mostrar indicadores que eu olho todo santo dia, como CEO, como founder, como empresário, KPIs que eu olho da minha própria operação, que são importantes. E, além disso, a gente ir caminhando por esses indicadores até chegar num fechamento financeiro. Então, eu vou pegar um mês aqui, um determinado mês dessa operação, e vou fechar 100% chegando na última linha, e não na minha margem, não, mas chegando literalmente no meu lucro líquido, no meu dividendo. É isso que a gente vai fazer hoje, esse é o nosso propósito. Perfeito. E é isso que importa, né? Muita gente fala que faturamento é glamour, e realmente, né? Você faturar R$1 milhão por mês e sobrar R$100 para você só tomar uma cerveja, não faz sentido, né? O negócio ele tem que crescer e prosperar, dando uma lucratividade saudável para o seu negócio. E às vezes você acha que está tendo lucro, né? Já tive casos aqui de vários mentorados que faziam contas mirabolantes no custo e achavam que estava tendo lucro. E às vezes, com uma conta simples ali, você mostra que, pô, não é por esse caminho, cara. Você tá sofrendo, você tá sofrendo. Mas muitas vezes é mais fácil ser CLT, Wallace. Eu vejo o pessoal tomando uns riscos aí que no final CLT ia ser mais tranquilo. Ia ser mais tranquilo, sem dúvida. Mas vamos lá, Gustavo, tô contigo aí, pode mandar bala. Boa. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar explicando um pouco de como que nós pegamos os dados e quais dados são necessários para a gente conseguir fazer esse trabalho, tá? O propósito aqui não é simplesmente mostrar o sistema, mas sim o que está por trás do sistema, quais são as lógicas, quais são os dados. Porque, no fim do dia, o que eu quero, o meu propósito aqui, é que você faça esse tipo de fechamento na sua empresa. Porque eu já fui o seller que negligenciava isso, que focava em vender, faturamento, afinal normalmente a gente fica alavancado ali no crédito de um fornecedor, algo do tipo, e a gente precisa pagar boletos hoje, amanhã, semana que vem, no mês que vem. Então a gente se preocupa muito em fluxo de caixa, vender, ter receita e poder pagar ali esses boletos. Mas isso me trouxe ali consequências grandes. Em 2017 eu fechei o ano com um patrimonial negativo de R$500 mil. Então, eu parti de uma empresa saudável
que, na verdade, tinha 0 em 2013 de capital. Até 2016, eu consegui gerar lucro líquido mesmo, e criei um patrimônio dentro da empresa de mais de R$1 milhão. Só que em 2017 eu perdi tudo e ainda fiquei devendo. Então, isso só acontece porque eu não estava olhando os dados, os indicadores todo dia. Sequer eu olhava mensalmente esses dados na parte de margem, de lucro. Me preocupava muito com receita, com faturamento. E vender sem ter lucro é a mesma coisa que nada. Então, eu repliquei isso em outras operações, como, por exemplo, essa operação que eu vou mostrar aqui para vocês agora. E o que importa para mim é vocês entenderem, então, os indicadores. Se vocês vão utilizar o sistema, se vocês vão utilizar outro sistema, ou se vocês vão fazer isso manualmente no Excel, tá tudo bem. O que importa é realmente vocês terem noção como fazer. Então, é por isso que nós vamos começar aqui, tá? Começando pelo literalmente o começo, o que a gente precisa ter são os dados. E a partir dos dados, muitas vezes, de vários locais diferentes, vai ser muito difícil você ter todos os dados em um local só, tá? Então, vou começar aqui pela tela de integrações, que dentro do GE Finance a gente literalmente faz um Lego. Eu vou conectar todos os marketplaces que eu vendo, nessa operação aqui é Mercado Livre e Amazon, vou conectar o RP ou os RPs que eu utilizo, inclusive multi-empresa, né, Wallace? A gente sabe que muitas operações aí acabam tendo filiais ou até mesmo o famoso grupo de simples nacional, né? Então, você vai precisar ter todos esses dados de vários locais, de várias empresas, com custos diferentes e etc. E também até o Hub, caso você centralize tudo no Hub e queira buscar de lá. Tendo todos esses dados, o próximo passo é fazer a regra de negócio que você vai utilizar para esses dados. Então, vou dar um exemplo aqui. Você já acessou, Wallace, o Mercado Livre e você colocou, hoje é quinta-feira, né? Você colocou lá na segunda, quanto que você vendeu no domingo? E ele te trouxe um número, por exemplo, R$10 mil. Só que se você acessar hoje, quinta-feira, o mesmo domingo, já mudou, não é mais 10 mil, virou 12, virou 13, virou 14. E isso é um inferno para a gente que tenta fazer uma conciliação financeira ali de um mês ou de uma data específica. Então, por isso que tem regras de negócio que pode parecer muito simples, como essa, se a gente vai utilizar a data da venda ou a data do faturamento, que é quando foi feito o pagamento, mas isso muda total o seu fechamento. Porque senão você vai fazer um fechamento, por exemplo, hoje, dia 3 de abril, se eu for fazer o fechamento de março, eu vou ter um fechamento de março hoje. Se eu estiver usando a data da venda aqui, se eu acessar amanhã, o meu março já mudou. Se eu acessar daqui 10 dias, meu março mudou de novo. Então, são regras de negócio que a gente vai utilizar, tanto para a data da venda e faturamento, ou tanto para o cancelamento. Se eu vou utilizar o cancelamento baseado na data da venda, que é o que o Mercado Livre, por exemplo, faz, o que a Shopee faz, ou se eu vou utilizar o cancelamento na data que de fato eu cancelei. Então, a venda é de março, mas eu cancelei em abril, eu vou jogar isso no resultado de abril. Tudo isso é possível, regras de negócio que, seja aqui no sistema ou seja no Excel, você vai ter que parametrizar, tá? Outras regras vão ser ali baseado, primeiro, nas suas empresas. Então, quantas empresas você tem? É uma só? Duas? Três? Qual a regra de cada empresa? Putz, essa empresa aqui está no lucro real, mas a outra está no Simples Nacional. Quais são, então, as regras tributárias dessa empresa específica? Produto nacional, quanto que é o ICMS, PIS, COFINS, emite de FAO, tem ST para consumidor pessoa jurídica. Ah, não, eu estou no Simples Nacional. Ok, qual a alíquota para cada determinado mês? Então, tudo isso você vai precisar ter como regra configurada. Posteriormente, nós vamos para o canal de venda. Então, quando eu vendo aqui no meu Mercado Livre, fora do full, deixa eu ver coisas importantes aqui. Vamos aqui. Fora do full, eu emito nota? Eu vou incluir o valor do frete na nota fiscal, porque isso vai mudar o meu imposto ali no final, principalmente no Simples Nacional. A nota fiscal ela é cheia, ou ela é meia nota, algo do tipo. Qual empresa eu estou utilizando para este canal de venda? Então, você tem 3 Mercado Livre. O Mercado Livre 1 é a empresa 1. O Mercado Livre 2 é a empresa 2. Você consegue vincular para saber exatamente qual a parte tributária, então, dessa venda, desse canal. Qual é o RP ou a fonte que você vai usar para ter o custo do produto? Então, por exemplo, você tem lá todas as vendas e você tem 3 empresas. E qual é o RP que vai estar o custo dessa empresa?
Ou não, você usa um RP só para todas as empresas que está o custo, está tudo lá. Ou não, você usa um Excel, que você pode subir um Excel e ter ali um custo. Você vai configurar isso. E, por fim, qual é o marketplace, ou o gateway de pagamento, o gateway de frete, que fornece as tarifas para quando você vende aqui neste canal. Então, são várias regras de negócio, que seja no Excel você vai ter que ter fórmulas para você parametrizar, ou seja aqui no sistema que você vai configurar. Para quê? Para que ocorra isso aqui, ó. Para que ocorra a conciliação financeira de cada venda. Então, vamos olhar aqui logo essa primeira venda aqui. Eu tenho aqui que essa venda é de hoje, eu tenho o número do pedido, eu tenho o número do pedido lá no e-commerce, lá no marketplace, esse daqui é no RP. Eu tenho o nome do cliente, o canal da venda, a cidade, estado, status, beleza. Mas vamos começar aqui pela brincadeira de gente grande. Qual é meu CMV? Qual é o custo? Essa é uma das primeiras colunas que você vai ter que ter ali no seu Excel na hora de fazer essa conciliação. Né? Aqui no sistema a gente já faz isso de forma automática com as integrações que você fez. Então, tanto para o pedido, tanto para o produto. Olha que legal esse primeiro pedido. Esse primeiro pedido aqui, ele não é de um produto só, ele é de um carrinho. Então, quando eu for fazer meu CMV, eu preciso buscar o custo do produto, de cada produto vendido dentro do pedido, multiplicar pela quantidade vendida e trazer o CMV do meu pedido já somando tudo. Então, olha como é importante fazer essa análise aqui para eu trazer já o custo do pedido total. Inclusive, essa venda é do dia 3/4, e aí provavelmente é recente. Eu preciso buscar o meu custo naquele dia e naquela hora, minuto e segundo, porque durante o dia você pode dar mais entradas de mercadoria e ir mudando o seu custo. Inclusive, eu recomendo que utilize um custo médio, CMV médio, tá? Beleza, temos aqui a primeira coluna, então, que é o custo. Continuando aqui, essa minha empresa ela está no lucro real, então eu faço crédito das operações. Nesse caso aqui, eu vou ter crédito de PIS, COFINS e ICMS sobre, no caso, PIS, COFINS sobre a comissão do marketplace e PIS, COFINS e ICMS sobre o frete. Não teve frete aqui nessa venda, então tudo bem, ele não veio o crédito do ICMS, mas o PIS e COFINS ele veio aqui tanto para o pedido, tanto para o produto. Tem o valor da venda, o valor do repasse, o valor da comissão, o valor do frete, frete recebido e frete pago. Então, quanto que eu... Vamos usar um outro exemplo aqui, ó, de baixo. Quanto que o meu cliente me pagou? Nada. Quanto que o marketplace me cobrou? R$ 44,90. Sendo assim, a diferença do frete é R$ 44,90. Isso vai sair do meu bolso, já que o cliente não me pagou. Tá? Quando a gente olha para a comissão, a gente vê aqui também rebate, oferta compartilhada, qualquer incentivo que teve ali na venda, tudo isso você precisa ter e já trazer aqui nessa linha. O sistema já traz automático. Indo para a parte tributária do débito, então, PIS, COFINS, ICMS, de acordo com o tipo de produto, de acordo com o estado, você precisa ter essas regras bem calculadas para ele já trazer. Imposto final vai ser crédito, que é o que a gente calculou aqui, menos o total de débito. Então, a gente chega no imposto final. Brinde e embalagem. Wallace, eu aqui não gosto da minha operação de utilizar brinde e embalagem já na margem de contribuição. Eu prefiro jogar como despesa. Né? Tudo que eu compro, eu jogo como despesa. Mas isso fica a critério de cada empresa. Né? Eu conheço empresários que só a embalagem é R$10 por pedido. Então, o cara ele prefere ver isso na linha por pedido do que jogar no DRE. No meu caso aqui, muito simples, a embalagem é 30 centavos, 50 centavos, então acaba não tendo essa necessidade. E aí a gente chega no valor líquido menos o custo do produto, a gente chega o quê? Na margem de contribuição. Inclusive, olha aqui, estou vendo neste momento uma margem negativa, certo? Estou vendo aqui uma margem... Que não ficaria palpável se você estivesse olhando só para o faturamento, né? Exato. Ah, o faturamento tá legal, foi R$100 a venda. Mas olha aqui, eu vendi, trabalhei de graça e perdi R$11. Faz parte do jogo. É o quê? É uma precificação errada? É uma estratégia que você fez de venda? Aí você vai analisar, né? Mas o varejo não se vive só de números bonitos, como, por exemplo, eu tive esse aqui, ó, 27% de margem, olha que número bonito. Só que eu tenho aqui um outro de 12% negativo, faz parte. O que importa é lá no final, a margem final de todas as vendas, somando tudo. Tá claro? Por mim, claríssimo. E tem um ponto importante que você mencionou ali, que é a data dessa venda, né? Que, se eu não me engano, ela é de hoje. Então, se for uma precificação errada, isso vai levantar um alerta com muita rapidez. Coisas que talvez, se você estivesse olhando só para o faturamento, olhando para as vendas caindo, os produtos mais vendidos, você não iria enxergar isso com facilidade.
Né? Então, aí, se for uma precificação errada, por exemplo, hoje mesmo você já consegue colocar um band-aid em cima disso aí para não acontecer mais. Né? Então, isso é bem interessante. Exato. Então, pessoal, como eu disse, o sistema aqui é apenas uma ferramenta para facilitar e deixar mais rápido. De qualquer forma, você precisa ter esses dados diariamente. Como o Wallace falou, uma venda de hoje eu já sei que está com um problema de precificação e já vou corrigir. Um prejuízo que, por exemplo, em 2019 eu tomei de... Meu item ele era acima, é que hoje é 79 no Mercado Livre, mas na época era 120, né? Acima de 120 você tinha o frete grátis. Eu ativei uma oferta compartilhada, ficou 118. Só que o Mercado Livre não desligou o frete grátis. O meu frete grátis, que era, na época, acho que era R$15 e pouco, ele foi para 30. Isso daí me deu um prejuízo de R$29 mil no final do mês, quando eu descobri essa precificação errada. Então, isso não acontece aqui, porque eu olho diariamente, eu não, mas hoje eu já tenho uma equipe de e-commerce que meus analistas olham diariamente, e não diariamente, mas na verdade a cada hora, e eles olham ali se tem uma linha dessa e vão entender o que está acontecendo. Inclusive, podendo fazer filtros aqui, mudando filtro em cada coluna, filtro por por canal de venda, por situação da venda. Eu posso ver, por exemplo, aqui, eu quero ver tudo que está com margem negativa e já ter uma visão rápida, prática. Pronto. Eu já tenho aqui todas as vendas que estão com margem negativa. São, por exemplo, aqui, se eu olhar desse mês, só tive 3 dias desse mês. Quantas vendas? Tive 8 vendas com margem negativa. Me deu um prejuízo no total de R$113. Dados rápidos que a gente consegue ter. Beleza? Essa é a conciliação financeira que você tem que ter ali para você chegar na sua margem. Esse é o começo de tudo. Né? Obviamente, com base nisso, você consegue ter agora insights, Wallace, que você consegue começar a ver indicadores. Então, por exemplo, eu vou de indicadores. Esse aqui eu gosto muito, cara. Esse aqui, para mim, é um dos melhores ferramentas que a gente tem aqui dentro, que eu vou conseguir comparar produtos e trazer já o aglomerado desse produto, tá? Então, o histórico dele, né? Fazer ali, tipo, beleza, eu fiz uma venda na Amazon desse produto que me deu uma margem de 10%, mas eu fiz outra no Mercado Livre que me deu 20% negativo e fiz outra na Magalu que me deu 20% positivo. Mas e aí, como que fica o final disso? Nesse menu aqui, Wallace, eu consigo fazer esse tipo de comparação. Deixa eu vou pegar aqui um período legal e comparar com outro período legal. Mas, por exemplo, vamos pegar terça-feira, dia 1, tá? E vou colocar para comparar com a terça-feira da semana passada, que foi dia 25. Beleza. Vamos aplicar aqui. É um dia que vendeu bem pouco, então não tem tantos dados, mas mesmo assim a gente consegue ter insights muito bacanas. Que é o seguinte, na terça-feira dessa semana, dia 1, eu tive 3 vendas deste produto. Na terça-feira da semana passada, eu não tive nenhuma. Na terça-feira dessa semana, eu tive 2 vendas desse produto. Na terça-feira da semana passada, eu tive uma. Então, já aumentou 50% as vendas desse item. Então, eu consigo ver de forma aglomerada por SKU. E aí eu tenho o faturamento aglomerado desse SKU, tenho o ticket médio também. Isso é muito bacana quando você usa um período grande. Então, você consegue saber, tá, beleza, catálogo, buy box ali, então você fica mudando o preço do produto. Uma hora ele está 80, outra hora está 79, outra hora está 85. Tá, mas qual foi o ticket médio, então, de todos os preços que você utilizou no mês inteiro, por exemplo? Né? E aí, inclusive, você comparar com o período anterior, qual era o ticket médio também. Então, o que está zerado aqui é que, por exemplo, eu não tive venda, né? Mas você consegue comparar com o período anterior. A gente já mostra aqui um mês inteiro. E também como que isso representa dentro da curva. Então, qual é a sua curva ABC? Beleza, a curva ABC aqui ela está pela quantidade de vendas. Então, qual é a minha curva ABC por quantidade de vendas? Qual é a minha margem aglomerada já? Então, beleza, eu fiz 3 vendas, só que eu perdi R$59 nesse item aqui. Minha margem aglomerada. Nesse outro aqui eu vendi menos, só que eu ganhei R$16. E aqui a margem em porcentagem também aglomerada. E a curva ABC, que muitas pessoas olham só por faturamento, aqui a gente olha por margem. Então, tudo bem. Esse item aqui, ele é curva A de faturamento, mas ele também, pode ser um curva A de margem. E assim, sucessivamente, ou não, ou ele é curva C de margem. O share que ele me representa.
Vamos olhar aqui um período completo. Vamos pegar um mês que a gente vai utilizar aqui no treinamento, que é o mês de janeiro. Tá? Deixa eu tirar a comparação agora. Vamos ver isso daqui, como que isso representa. Show de bola, show de bola. E o melhor dos mundos é ter uma curva ABC AA, né? Eu acho que seria... Acho que todo mundo gostaria dessa, né? Essa primeira aqui, ó. Esse item aqui em janeiro, eu fiz 866 vendas. Ele foi o meu curva A em vendas, tanto que ele está aqui em cima, só que ele também foi curva A em margem. Perfeito, é o melhor dos mundos. Esse é o melhor dos mundos. E ele representa um share de 21% das minhas vendas. Então, olha que bacana isso, quando a gente olha de curva ABC, é disso que a gente fala, pessoal. Esses 3 primeiros itens, olha quantos itens eu tenho aqui. Então, mês de janeiro inteiro, eu vendi todos esses itens. Só que, de todos esses, com os 3 primeiros, 21, 32, 42. Se olhar para cá, já dá quase 50. Então, os 4 primeiros itens representaram 50% do meu faturamento. Então, muitas vezes a gente olha, nossa, meu faturamento está caindo. E aí eu começo a olhar os 300 SKUs que eu tenho. Muitas vezes não tem necessidade. Vamos olhar primeiro só 4 itens, que é mais fácil de eu negociar com o fornecedor, de eu dar atenção no anúncio. Então, aqui, pelo share, eu já sei que a minha curva A, e eu tenho aqui o share de 50% em 4 itens. Então, eu tenho um item aqui que ele é curva A de faturamento, mas ele é curva B de margem. Eu tenho um item aqui, vamos ver, tem algum... Não, eu não tenho item que é curva C de venda e é curva A de margem. Mas, enfim, então, são indicadores muito bacanas da gente olhar agora que a gente já fez aquela conciliação, linha a linha de venda. Agora a gente olhou aqui só de forma analítica, que é o que eu chamo aqui, né? Inclusive, por exemplo, eu quero ver só quais são os itens que é curva A de faturamento e curva A de margem, que é o AA, né, que o Alas falou. Beleza, eu consigo ter rápido aqui esse indicador e eu posso focar nesses itens. Isso aqui são análises bacanas que a gente consegue fazer. Outras análises é aqui no nosso... eu vou direto para o nosso dash de faturamento. E vou colocar aqui já o mês de janeiro, para a gente olhar. Beleza. Então aqui, baseado já em venda a venda, eu já tenho um resumo. Então, no total das minhas vendas, eu tive um faturamento em vendas de 480 mil, só que em produtos de 476. Eu tive essa quantidade de venda, eu tive esse ticket médio, essas categorias de produtos tiveram esses resultados. Olha aqui, quando você faz um cadastro porco lá no RP, no Hub, ó, sem categoria, te atrapalha na hora de você fazer uma análise. Olha aqui na parte de marca, então. Também, ó, sem o cadastro lá no RP, ele não trouxe a marca, mas senão você consegue ter ali, por marca, exatamente como que está a representatividade dentro das suas vendas, por canal de venda. Então, eu sei que, ó, o Fulfillment do Mercado Livre representou toda essa fatia aqui da minha pizza. Depois vem o Mercado Livre normal, depois vem a Amazon FBA e depois vem a Amazon normal. Isso reflete aqui na forma de frete, né? Que o Fulfillment também ele aparece em primeiro. Método de pagamento, o que tiver configurado ali dentro do seu RP, do seu Hub. No meu caso, aqui está puxando do RP, né? Mas do que tiver no Marketplace, do Hub. Por status de pedido. Ticket médio por período. Isso aqui eu gosto bastante, Wallace. Isso aqui, ó. O que aconteceu no dia 28 de janeiro que o meu ticket médio, caiu da média que vinha lá em cima, 140, 130, e caiu aqui para 106. É um mix de produtos que eu vendi no dia 28 de janeiro, ou é simplesmente eu dei um desconto grande ali, por isso que as minhas vendas aumentaram. Vamos ver, minhas vendas aumentaram? Não. Ó, dia 28 de janeiro, quantidade de venda e nem em faturamento. Então, eu vejo que realmente aconteceu alguma coisa ali, provavelmente com mix de produtos. Agora, se a gente olhar, vamos ver qual foi meu pico de venda aqui em janeiro. Foi dia 23 de janeiro, com 223 vendas, com um faturamento de R$29 mil, e o ticket médio seguiu ali na média, 134. Eu não tive que abaixar, dar um super desconto para vender mais. Não, eu vendi mais, provavelmente porque eu tinha mais estoque, eu fiz alguma campanha de posicionamento, mas não que necessariamente eu dei um desconto para vender mais. Olha que rápido eu consegui fazer essa análise aqui.
Então, isso é muito bacana também. Faturamento por estado é um indicador legal da gente ter. Então, putz, o que eu mais vendo aqui? Para São Paulo. Eu estou em São Paulo e vendo mais para São Paulo. Qual é meu segundo maior estado? Minas Gerais. Isso aqui ajuda pra caramba. Tipo, no meu caso, eu estou no lucro real. Fazer uma análise, uma estratégia tributária bacana para saber o ICMS de cada estado que eu vendo. Vale a pena abrir uma filial naquele estado, né, e transferir a mercadoria? Tem bastante insight bacana que a gente consegue tirar, tá? Então, isso aqui são insights da venda, mas vamos para insights da margem, né? Porque é o que eu falei, todo mundo quer é ver a margem. Então, ó, Wallace, margem é o que importa, dinheiro no bolso, né? Então, aqui eu tenho todos os indicadores já aglomerados de toda aquela conciliação financeira que a gente fez venda-venda. Então, beleza, eu faturei 492.489 em produtos. Mas qual a margem de fato? Minha margem foi 60.502,29 centavos. Não é que eu acho que foi 55, que foi 54 ou que foi 70. Não, eu tenho certeza que foi 60.502,29 centavos. Isso, para mim, mudou a realidade da minha empresa quando eu comecei a ter esses indicadores. E aí, para chegar nesse número, descontando ali o custo do produto, a comissão, frete grátis, imposto, publicidade, tudo que a gente viu ali, linha a linha por pedido, né? Inclusive, eu já trago aqui um último indicador, que é menos a publicidade e menos o cancelamento. E aí eu chego nesse indicador aqui de 54 mil. Mas tem outros indicadores legais, do tipo, qual produto me dá uma margem maior? Isso aqui é legal. Pô, legal, quando eu vendo esse shorts me dá 22%, quando eu vendo esse outro me dá 40%, no aglomerado do período, né? Então, são indicadores legais, margem por canal de venda. Olha que interessante, a Amazon, em quantidade de venda, foi meu pior canal, lembra que a gente mostrou? Sim. Só que em margem, aqui, ele consegue ser um dos melhores que eu tenho. Então, tipo, isso é muito bacana, a gente consegue ver como que isso representa, margem por período, então, tanto em porcentagem, tanto em reais, isso é bacana. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, vamos ver, dia 3, ó. Dia 3 foi o meu melhor dia do mês inteiro, 17% de margem. Dia 3 também foi um mês bom em reais de margem, mas não foi o maior. Ó. E dia 23 foi o maior em reais, só que em porcentagem, dia 3 ganhou. Então são indicadores legais que a gente consegue ter aqui, também margem por estado e etc. Mas enfim, o que importa mesmo é o valor final, a margem, o que sobrou no final. Que a gente vai trabalhar agora, porque assim, isso daqui não é o número final, isso aqui é um número que o próprio nome ele fala margem de contribuição, ele vai contribuir com a sua empresa para ela pagar as despesas. E aí agora a gente vai ter que tirar as despesas fixas, como conta de água, luz, telefone, salários, aluguéis. Em cima das despesas fixas, ali a gente vai chegar no lucro líquido. E aí o lucro líquido é o que o empresário pode sacar e colocar no bolso. Então, chegar nesse número aqui, ele é trabalhoso, né? Então, por exemplo, a gente olhou que foram mais de 3 mil vendas, 3 mil linhas para analisar se fosse manualmente. Aqui no sistema a gente fez automático, então foi rápido, já trouxe já o número. Só que depois disso, você ainda precisa fazer o seu DRE. Você não pode pegar e sacar 54 mil reais e colocar no bolso. Gostaria, mas não vai poder. Sumir, né? Ir para as colinas. Exato, não vai poder. Então, é em cima desse número agora que a gente vai trabalhar. Como eu disse, o propósito aqui não é só falar do sistema, então, para poder ajudar o pessoal que quer utilizar ali uma forma mais manual, a gente vai fazer o DRE no Excel mesmo, Wallace. Não vamos utilizar o módulo de DRE do sistema, que faz algo mais automático, que puxa de vários lugares. Numa próxima aula, a gente traz aqui o DRE automático pelo sistema. Então, nós vamos trazer no Excel. E aí, inclusive, a gente vai disponibilizar um modelo de DRE via Excel para os alunos conseguirem replicar isso. Pode ser? Perfeito, perfeito. Show de bola. Vamos lá. Esse aqui é o modelo de DRE que nós temos no Excel. Vou dar um zoom. Onde nós vamos jogar os dados de receita, os dados de custos, os dados de despesas e, finalmente, a gente chega aqui no EBITDA. E aí, sim, no caso do Simples Nacional é a última linha, né? No caso do regime normal, ainda vai ter imposto de renda e contribuição social, e aí sim chega no lucro líquido. E aí somente o empresário pode sacar esse valor
para a sua conta bancária ou até mesmo reinvestir na empresa. Reinvestir na empresa, perfeito. Inclusive, olha, essa é uma frase muito bacana, que eu mesmo sempre disse e eu escuto todo mundo falando, né? Normalmente o empresário ele não tem essa visão, né? É muito raro hoje, toda palestra que eu vou dar, eu pergunto, quem aqui sabe realmente a sua última linha? E 1% do auditório levanta a mão, né? Mas esses 99% que não levanta a mão, eles, normalmente, quando alguém pergunta quanto ganha e o que faz com esse valor, ele fala, entre X e Y, e eu reinvisto no meu negócio. É a frase clássica, né? Eu falei muito essa frase por muitos anos. Porque, na verdade, como eu não tinha essa visão, não tinha esse conhecimento, eu achava que eu ganhava entre X e Y, e não sobrava para poder sacar, e eu falava que eu reinvestia no meu negócio, né? E não tem problema reinvestir no negócio. É o correto você crescer seu capital de giro e etc. O problema é quando você reinveste no negócio e você não tem a clareza de quanto você reinvestiu. Porque a gente vai chegar aqui também no balanço patrimonial. E esse valor que você reinvestiu, ele precisa refletir no seu balanço para você saber qual é o seu patrimônio líquido, para você ir acompanhando o seu patrimônio para ele nunca cair, ele só tem que crescer. Beleza? Perfeito. Perfeito. E o caminho é esse mesmo. E essa última linha aí que você pontuou, e às vezes a pessoa acha que está reinvestindo no negócio pelo fato de não estar sobrando, né? Às vezes ela nem está reinvestindo, às vezes está negativo o negócio de fato, e fica um negócio muito cinza quando você não tem esses números. E um ponto que você falou, às vezes a gente faz alavancagem com prazos de fornecedores, e aí o cara acha que está arrebentando, né? Conseguiu lá um 30, 60, 90, e aí mandou muito bem no primeiro mês, no segundo, aí o terceiro já vai começar a todos os meses ter um pagamento, né? Quando chega no terceiro mês, todo mês vai ter um pagamento ali se ele compra 30, 60, 90, e ele começa a ver que, opa, peraí, eu acho que eu estava no caminho errado. Exato. E aí, chegar nesse caminho errado, talvez você alavancou produtos que não te davam margem, talvez você cresceu com produtos que não são saudáveis, e aí virar esse barco para outro caminho, talvez pode ser tarde demais. Então, ter esses dados aí, até mesmo para quando você está pequeno, você está começando, e você ter esses dados na mão, é muito importante. Até porque uma empresa pequena, né, às vezes você começa com capital pequeno, você tem até menos margem para erro, você tem menos crédito. Então, você ter esses dados aí na palma da sua mão, aí, seja por planilha, seja por onde for, pelo GE Finance, é super importante para você errar menos, né? E identificar esse erro com mais rapidez, como a gente viu naquele pedido de hoje mesmo. E essa é uma frase bem legal, que eu uso muito, errar menos, porque quem busca a perfeição, o cara vai se frustrar, porque empreender é uma constante caminhada de errar, mas é com esses erros que a gente aprende, e o que importa é o quão rápido você consegue corrigi-los e seguir certo. Então, perfeito, perfeito. Muito bacana. Esse é o nosso DRE aqui, do mês de janeiro, dessa operação real, né? Eu vou trazer primeiro os dados de receitas. Tudo que está escrito GE Finance são dados que eu consigo automático pelo GE Finance, dessa conciliação que a gente já ensinou o pessoal a fazer, e tudo que está lá embaixo são as despesas que a gente vai fazer a conciliação do extrato bancário. Vamos começar aqui, então, pelo faturamento. Vou vir aqui no GE Finance, vou pegar, então, meu faturamento, 492.405, do mês de janeiro, de 1 a 31. Beleza. Agora a gente vai fazer as deduções, que é o quê? A devolução e cancelamento que eu tive neste mês. Lembra que eu falei de todo o cancelamento que eu jogo no mês e não na venda? Então, eu vou vir aqui e vou filtrar somente as vendas canceladas. Essa daqui também, dados incompletos, que no RP fica como cancelado. Então, pronto. Eu já tenho meu faturamento aqui que eu vou usar como dedução lá. Pronto. Agora a gente tem o total da nossa receita. Vamos para o próximo passo, que é o custo. Então, qual é o meu CMV? Eu vou tirar aqui, deixar todos os estados, por enquanto. Vamos fazer primeiro as linhas sem ser dedução e depois a gente faz as deduções. Então, meu CMV, 227 mil, meu custo de produto para poder vender esse produto. Inclusive, Wallace, é engraçado que quando eu pego o DRE de contabilidade, feita normalmente para os empresários, para os lojistas, cara, vem uma zona isso daqui, porque a contabilidade não consegue pegar, o próprio lojista não tem esse dado, e aí o que a contabilidade faz? Ela pega as suas compras e joga como custo do mês. E aí, se você me ver, fica totalmente errado. Então, você tem um DRE totalmente falso, que te trouxe que você ganhou. Se você não comprou nada, falou que você está rico, que você ganhou 100 mil num mês só, e se você comprou muito, vai te dar um prejuízo num mês que te deu lucro. Então,
toma muito cuidado com isso, gente. CMV é exatamente a mercadoria que você vendeu dentro daquele mês e não o que você comprou. Eu vou pular aqui as deduções, a gente faz as deduções depois para ir mais rápido. Então vamos lá, comissões, 57 mil. Fretes pagos, vamos aqui. Impostos. Outros custos seria a embalagem brinde, eu não utilizo para fazer margem isso. Publicidade. Beleza. Agora nós vamos fazer as deduções. Então, vamos somente filtrar cancelados aqui. Então, as comissões elas foram estornadas quando a gente fez o cancelamento. A mercadoria voltou para o estoque. Ah, mas, Gustavo, é muito comum a mercadoria chegar variada. Ela chegou ali e, putz, eu não consigo vender de novo, a embalagem está quebrada, o item está quebrado. Isso você vai ter que mexer lá na despesa no final, porque aí eu vou ensinar como que a gente mapeia o que aconteceu com essa mercadoria. Mas, a primeiro momento, quando você emitiu a nota de devolução, ela voltou para o seu estoque. Aonde você vai emitir uma outra nota de descarte ou o que for, é lá na frente. Então, por enquanto, eu vou pegar isso aqui e vou colocar que isso voltou para o meu estoque. Daqui a pouco eu ensino a fazer o resto. O estorno do frete, desse cancelamento. Estorno de imposto. E pronto. Chegamos na nossa margem de contribuição. Então, eu sei que eu faturei aqui, então, no final, 481, e minha margem de contribuição real foi 12,02%. 57.870, beleza? Perfeito, perfeito. Legal. Agora que a gente já chegou na margem, nós vamos avançar. Esse dado a gente já tinha, o GE Finance já trouxe para a gente, mas a gente colocou aqui para o DRE, para refletir isso. Agora vamos avançar com as despesas. Então, aqui são as categorias de despesas que eu trouxe aqui como um exemplo, né? E aonde que eu vou olhar isso daqui? Eu vou olhar isso aqui dentro do meu RP, né? Obviamente, depende do grau de maturidade de cada empresário, se ele já faz isso, mas se não, se ele tem um controle no Excel, ele pode jogar ali para o DRE, né? Aqui no nosso caso, a gente faz a conciliação bancária. Então, cada extrato bancário ali do banco é feito o upload do arquivo FX para dentro do RP, e dentro do RP, eu venho aqui, Bradesco, selecionar o mês de janeiro, eu faço a conciliação. Então, putz, esses 7 mil reais que saiu era a compra de mercadoria para Lupo. Isso daqui que saiu foi comissão de funcionário, e por aí vai, tá? Então, eu vou agora fazer o quê? Eu vou exportar isso para o Excel e vamos jogar lá para dentro do DRE para a gente conseguir já conciliar. Então, pronto, eu exportei aqui todo o meu fluxo de caixa. Foi bem pequeno, tem 54 linhas, poucos lançamentos lá no extrato bancário. Isso daqui reflete o meu extrato bancário. Então, eu tenho a categoria de cada crédito e de cada débito que teve dentro do meu extrato bancário. E eu vou pegar isso e vou jogar isso lá no meu DRE agora. Eu tenho aqui, ó, já as categorias, eu tenho aqui caixa. Eu gosto, Wallace, de sempre refazer a conciliação financeira, porque quem fez o meu extrato bancário e a conciliação no RP foi meu financeiro. E às vezes eles categorizam alguma coisa ali errada, diferente do que o dono sabe que precisa ser. Compra de mercadorias vira compra de produtos e assim sucessivamente. Exato. Então, o que eu faço? Eu gosto de trazer aqui as duas primeiras colunas do meu RP para cá. Então, eu vou colar. E eu criei essa categoria DRE, que eu vou ver o que eu quero realmente categorizar do meu jeito. E aí, daqui para a direita, eu continuo com o que o RP trouxe. Pronto. Vamos continuar. Agora, eu vou filtrar aqui só o que é débito, porque o que é crédito a gente não precisa, a gente já trouxe ali no GE Finance.
Beleza, então só o que é o que de fato saiu, né? Despesa não, o que é débito. Agora a gente vai descobrir. Então, beleza, compra de mercadoria, realmente, estou vendo aqui, é um pagamento para Lupo, realmente foi compra de mercadoria no Brasil. Ok. Já posso até olhar todos aqui, ó, já vou colocando para ir mais rápido. Esse aqui também, compra de mercadoria. Ok, beleza. Cartão de crédito. Cartão de crédito, o ideal é você fazer o quê? Você abrir, isso a gente fez, quando a gente fez o DRE, foi feito isso, mas é você abrir e não jogar esses 8 mil aqui como despesa. Você precisa abrir ele e jogar cada lançamento do cartão como ali um tipo de despesa ou um tipo de custo, tá? No nosso caso aqui, eu sei que isso aqui deve ser pagamento de fatura do Mercado Livre, não tem compra no cartão de crédito. Então eu vou excluir isso daqui, porque neste caso vai atrapalhar meu DRE. Mas, no seu caso, você precisa abrir o seu cartão e colocar R$100 é o pagamento do Tiny, do RP. 200 é aquela compra de material para o escritório que virou despesa. Então você ir categorizando cada linha do seu cartão de crédito, tá? Porque se não fizer isso também vai ficar meio mascarado, né? Você tá pagando a fatura cara, mas o que é essa fatura, né? De onde isso vem? Por que tá pagando? Exato. Tarifa bancária, tarifa de juros bancários, internet, contabilidade, dividendo. Na verdade, ó, olha, isso aqui é bacana. Isso aqui ele está categorizado como dividendo porque foi sacado para o sócio, né? O sócio dessa empresa é meu pai, é uma empresa que eu montei para ele, tá? Uma empresa de varejo que eu montei para o velho poder tocar a vida lá. E aqui, ó, tem R$1.300 para a conta dele, categorizado contabilmente como dividendo. Mas isso aqui eu sei que não é dividendo, isso aqui é o IPTU, porque o imóvel que ele usa para a empresa é um imóvel do meu avô e ele não paga aluguel, mas ele paga o IPTU do imóvel. Então, como isso aqui é um DRE gerencial, eu posso categorizar isso daqui como IPTU, porque se eu categorizar isso aqui, ele é uma despesa, né? Então, deixa eu ver o que eu tenho aqui de categoria. Eu vou colocar dentro de, deixa eu ver, tem aluguel e condomínio aqui. Mas isso aqui tem que virar uma despesa. Água e luz, mais tarifas bancárias, água e luz de novo, mais tarifa bancária, imposto. Isso daqui, beleza, isso aqui você faz, isso aqui é ICMS, tem? Não, então tem como imposto. Ok? Isso aqui, 5.500 aporte financeiro. Isso aqui é devolução de aporte financeiro. Então, isso aqui é quando o sócio empresta um dinheiro para a empresa e a empresa devolve, porque o sócio, muita gente não sabe disso, olha, mas o sócio ele não pode ficar colocando dinheiro na empresa quando ele quiser. Ele tem que fazer um empréstimo para a empresa e a empresa pagar esse empréstimo de volta, né? Então, eu vou... Deixa eu ver se tem devolução de aporte financeiro aqui. Ó, devolução de aporte financeiro. Então, isso aqui não é uma despesa. Pagamento de empréstimo. Isso aqui eu queria trazer nesse módulo, que é muito bacana falar sobre, que é muito comum as pessoas pegarem empréstimo para alavancar e etc, Wallace. E eu não vejo problema em pegar empréstimo. Putz, na minha vida eu já devo ter pego aí uns 4, 5 milhões de reais em empréstimos com bancos e só tomei na cabeça. Foi uma das piores coisas que eu fiz aí. O problema do empréstimo, Wallace, não é os juros. Muitas pessoas olham lá o empréstimo do Mercado Pago, olham os juros caros e falam, os juros é alto e etc, etc, etc. O problema do empréstimo é a carência. Porque o empréstimo ele vai te ferrar no fluxo de caixa, provavelmente, se ele não tem carência. Os juros, por mais alto que seja, a sua margem no varejo provavelmente vai ser mais alta do que os juros. Então, você trabalhar com capital de terceiro é excelente. Não tem problema trabalhar com capital de terceiro. O problema é trabalhar com capital de terceiro e você não conseguir casar o seu fluxo de caixa. Então, normalmente você pega um empréstimo ali do Mercado Pago para já pagar a parcela no mês que vem. Só que não deu tempo de você usar esse empréstimo, comprar a mercadoria ali, vender essa mercadoria, voltar para o seu caixa para você devolver uma parte do empréstimo ali. Então, ele acaba virando uma despesa, porque esse empréstimo está no seu estoque e você não tem fluxo de caixa. Então, você não vai fazer uma devolução de aporte financeiro. Normalmente, vai jogar ele como despesa. É o que eu recomendo, porque se o seu lucro bruto do mês ele não é suficiente para pagar os R$3.000, você vai estar sangrando do seu capital. Então, é melhor considerar ele como despesa o valor inteiro. Contabilmente, não é isso. Contabilmente, eles falam lá, devolução de capital e pega os juros, IOF e joga como despesa.
Mas aqui, a nível gerencialmente, se você tem um empréstimo que a parcela dele é menor do que o seu lucro bruto do mês, muito provavelmente você vai estar com fluxo de caixa negativo e você vai quebrar a cara. Aconteceu isso comigo, tá? Esse caso aqui, eu vou colocar como devolução de aporte financeiro, porque isso aqui é um Pronamp que eu peguei para uma outra empresa. Eu nem utilizei para essa empresa. Pronamp é um dos melhores empréstimos que existem, né? Carência de 1 ano, juros baixos para caramba, e eu utilizei para alavancar e já devolvi o dinheiro aqui para essa empresa, então já está como devolução. Não vou colocar como despesa, tá? Já foi provisionado, né, a devolução desse empréstimo. Tarifas e juros bancários e aqui imposto. Agora, automaticamente aqui nessa planilha, já fez todas as nossas saídas. Então, de saídas, teve 219.353,41 centavos. Só que já trouxe aqui categorizado o que é custo, o que é despesa e o que é neutro ali, por exemplo. Tá? E isso é muito importante ter, essa categoria. Porque o que é custo já está dentro do GE Finance na nossa margem de contribuição. O que é neutro você não vai considerar nem como despesa nem como custo. E o que é despesa é onde é o que a gente vai abater. Então, se eu ir lá agora, lá no DRE, as despesas já apareceram aqui. Tá? Só preciso transformar elas aqui em negativo. E pronto, as despesas apareceram aqui. Já tenho o total de despesa que eu vou descontar da minha margem. Acaba por aqui? Não, porque tem coisas, tem despesas que não estão no extrato bancário do seu banco. Elas estão onde? No extrato do marketplace. Então, quais são elas? Vamos lá. O que está vazio aqui? Compra de suprimento, beleza. Lembra que eu falei embalagem, brinde? Não teve embalagem em brinde, compra de embalagem em brinde no mês de janeiro, então não virou despesa, tá tudo bem, tá zerado. Convênio, realmente não paga, tá, ok. Beleza, daqui para baixo. Então, são as despesas que nós vamos utilizar. Armazenamento do full, armazenamento prolongado, multa de inconformidade, a logística reversa ali já tinha aqui embaixo, de cada marketplace, beleza. E até outra coisa, Wallace, GNRE, o DIFAL, que é cobrado direto lá no Mercado Pago, e muitas vezes o seller, né, o lojista, acaba nem vendo. Certo? Silencioso esse default, né? Silencioso. E vamos ensinar agora como pegar esses carinhas aqui para terminar o nosso DRE. Tá ficando bonito, tá chegando aqui nos finalmente. Então, vamos lá. Pode parecer complexo, mas não é. Tarifa de antecipação eu não tive, eu sei que a gente nunca antecipa, a gente tem um fluxo de caixa bacana, um capital de giro bacana na empresa, então a gente nunca antecipa, tá? Mas se você tivesse, teria que olhar lá no Mercado Pago. Vamos ver aqui, coleta do full, armazenamento, blá, blá, blá. Vamos abrir aqui então o Mercado Livre. Nós vamos vir aqui em faturamento, tarifas e pagamentos. Tudo isso, pessoal, que a gente vai pegar agora manualmente é porque a gente está fazendo no Excel. No DRE automático do GE Finance já puxa isso, mas aqui eu estou ensinando a fazer manualmente, que é a ideia. Então, eu vou vir aqui em janeiro, ir para detalhe, vou vir aqui em relatórios e vou baixar esse aqui, ó, faturamento do Mercado Livre. Esse aqui tem tudo. Eu posso baixar esse, ele vai gerar o arquivo. Pronto, pessoal. Então, já baixamos aqui o relatório de faturamento do Mercado Livre e vamos abrir ele para ver o que tem aqui. Vamos dar uma tratada nele aqui, que eu gosto. Eu apago essas primeiras colunas, essas primeiras linhas, para não nos atrapalhar. Coloco um filtro aqui nas colunas e beleza. Vou puxar ele aqui para o lado, só para a gente ver, então, o que a gente vai buscar primeiro. Vamos buscar primeiro coleta do full. Então, eu vou vir aqui, no detalhe, vou escrever coleta. Já tem aqui, custo de serviço de coleta, valor da tarifa, R$ 458,58. Legal. Então, vamos vir aqui, menos 458,58. Armazenamento do full. Vamos lá. Dá para pegar até por aqui, ó. Dá para achar fácil. Vamos ver tarifa pelo serviço de armazenamento. Vamos somar a coluna H, 375,71. 375,71. Armazenamento prolongado. Será que teve alguma multa aí de armazenamento prolongado? Deixa eu ver. Ó, tarifa por estoque antigo no full. R$ 565,10. Já puxar a orelha do pessoal aí do time que deixou isso acontecer. Então, deixa eu ver aqui quanto que era mesmo. 565,10. 565,10. Inconformidade do full, não teve nada, a gente não acontece isso. Normalmente, quando você manda algum produto que não é aceito pelo fulfillment, né, e tem uma multa para retirar. Logística reversa do Mercado Livre. Isso daí é
na minha operação de peça para celular, essa é dura. Aqui, Imagino. na operação de meio cueca, não. Cadê? Vamos achar. Tarifa de... Cadê? Tô ficando cego aqui. Caraca. Vamos achar aqui. Se não teve, foi coisa boa. Não teve. Então tá, se eu não me engano, ele vem como devolução, pessoal. Devolução. Mas, como eu disse, o segmento de meio cueca ele é muito bom por causa disso. Normalmente, o cara não devolve. Quando devolve, normalmente o Mercado Livre não desconta da gente. Então, não teve custo de logística reversa. Na Amazon sei também que não teve, então, beleza. Aqui zerado. Produtos quebrados. Agora é o momento que eu falei. Lembra que a gente estornou tudo que voltou como se tivesse entrado no estoque? Agora é a hora de você descontar o que você não vai vender, que está quebrado e etc. Depende de como você vai fazer isso. Aqui no Tiny, a gente consegue criar um depósito. Eu não tenho isso, porque meio cueca, nesse item, nessa empresa aqui, ou voltou e é defeito e o fornecedor me troca, ou a gente não aceita, o Mercado Livre acaba pagando por isso, se tem algum problema. Mas aqui no Tiny, por exemplo, eu consigo, na minha operação lá de eletrônicos, a gente cria um depósito, você consegue criar um depósito chamado, vou até deixar criado aqui, descarte, e aí você consegue tirar um relatório de tudo que entrou nesse depósito descarte durante o mês que você está analisando. E pronto, você consegue então ter ali a quantidade, o custo que você vai abater aqui no seu DRE como produto quebrado, facilmente, né? E agora, por fim, GNRE. Na Amazon não teve nada, agora no Mercado Pago a gente teve umas surpresinhas aí. Para quem não sabe, vamos abrir aqui, ó. Vou entrar no extrato completo, e vamos digitar aqui imposto. E olha que bacana. Todo dia tem alguma coisinha. Vamos entrar aqui em janeiro. Olha, 62 resultados encontrados. Então, tudo isso daqui são de FAO, né, que foi descontado direto ali no extrato do Mercado Pago. E aí, para ser mais legal ainda, o Mercado Pago não tem um relatório disso, não tem um somatório, né, não tem um Excel. E aí a gente vai fazer uma gambiarra que você vai aprender aqui na Shark como fazer isso. Então, vamos clicar aqui, ó, gerar extrato da conta. Vamos pegar o mês de janeiro, ó, períodos completos, janeiro, gerar. Tá em preparação. Deixa ele gerar. Então pronto, já gerou aqui o Mercado Pago. Vou vir abrir. E olha que bacana, gente, esse extrato do Mercado Pago. Ele não é em Excel, ele é em PDF com 212 páginas. Que coisa linda, né? Muito legal, né? É justamente para ficar fácil para você conseguir localizar. Mas beleza, o que a gente vai fazer? Tem uma ferramenta que a gente vai deixar, são duas ferramentas gratuitas que o pessoal da Shark vai deixar aí na descrição, tá? Deixa eu abrir elas aqui. Essa é a primeira ferramenta que eu não encontrei nenhuma outra que conseguisse converter de PDF para Excel sem perder os dados, sem perder alguma coluna, algo do tipo. Essa daqui funciona bem com o Mercado Pago. Então, eu vou converter isso de PDF para Excel. Isso aqui é gratuito, tá, gente? Beleza. Já converteu, mas agora tem uma outra surpresa, que quando ele converte, ele transforma cada página em uma aba. Então ficou um Excel com 212 abas. Aí agora nós vamos usar essa outra ferramenta para juntar todas as abas no mesmo lugar. Então eu vou pegar aqui, vou colocar One Worksheet e vou salvar isso como Excel. E vou dar um merge. Também é gratuito. Então, isso aqui é skin the game, pessoal. É só quem faz esse fechamento todo santo mês, há anos, sabe como dar esses bypass aí nos problemas que a gente encontra. Beleza, vamos fazer o download. E agora sim, nós temos um arquivo do Excel minimamente bom para a gente utilizar no nosso DRE. Deixa eu fechar aqui esse monte de coisa, para a gente voltar para o nosso DRE. Deixa eu abrir aqui. E pronto. Vamos tratar isso daqui. Deixa eu excluir essas primeiras linhas. Deixa eu excluir esse logo.
Deixa eu aumentar aqui. E deixa eu adicionar filtros. E por fim, deixa eu remover os RS para transformar isso em monetário aqui no Excel. Pronto. O saldo eu posso excluir daqui também para não atrapalhar. Transformar isso em reais. E pronto. Agora nós conseguimos brincar aqui com essa planilha e vou digitar aqui imposto. Débito por dívida de imposto interestadual é o nome dessa categoria. E nós temos aqui R$ 1.213,66. Então, pessoal, como eu disse, estou fazendo aqui o manual para poder ajudar todo mundo que precisa, né? No GE Finance a gente consegue no DRE puxar isso já. Então, 1.213,66 de DIFAL. E pronto, Wallace. Temos aqui receita, custos, margem, despesas e EBITDA. 10,28%. Mas, infelizmente, nós estamos no lucro real, tá? E aí, o lucro real, nós vamos ter aqui imposto de renda. Eu mudo aqui para lucro real, eu poderia colocar não, ó. Se eu sou uma empresa do simples, eu coloco não. Se eu sou do presumido, eu calculo pelo presumido. Se eu sou do real, eu calculo pelo real. E aí, nós temos aqui, então, o final do lucro real. Isso daqui tem que ser negativo. E pronto. Nós temos aqui o total de lucro líquido de 7,20% do faturamento total. É um número excelente. Estou falando aqui de uma empresa do lucro real, pagando todos os impostos. Já finalizamos com R$ 34.675 de lucro líquido. Esse valor, no caso, o meu pai, né, eu criei essa empresa para ele, ele saca todo santo mês e coloca no bolso. Por quê? Porque ele não reinveste na empresa. A empresa já tem um patrimônio líquido para ser autossuficiente e pronto, ele vai sacar isso aqui como dividendo. E ele pode sacar sem dor na consciência, porque esse é o número exato que sobrou de lucro. Faz sentido, Wallace? Perfeito, perfeito. E tem pontos muito importantes que você trouxe na hora que você apresentou esse DRE, principalmente com relação do custo de mercadoria ali, de retorno e tudo mais, que isso acontece mesmo. Às vezes a pessoa simplesmente categoriza ali um XML que entrou ali no estoque, mas, cara, às vezes você comprou estoque para 3 meses, você não pode considerar isso tudo como um custo, senão você vai ter um carrossel de emoções. O fevereiro, a Black Friday foi maravilhosa, mas só que você encheu o seu estoque em novembro e não teve lucro, né? Então, às vezes você vai estar dando murro em ponta de faca aí sem necessidade. Então, isso aí é um ponto muito importante, então dar ênfase nisso aí que você colocou. E esses macetinhos aí, cara, é igual você falou mesmo, é só no skin the game mesmo que você vai conseguir isso. Quantas ferramentas deve ter testado, quantas tentativas e erros até encontrar essas duas ferramentas que funcionam para você ter o GNRE ali, que também acaba sendo um vilão aí, e em alguns casos fica ali escondido, muita gente nem dá conta, mas tem que sim estar aqui no DRE. Então, cara, muito claro, depois desse curso aqui, eu acredito que ficou muito mais transparente, né? Até para a pessoa que não está bem inicial mesmo no e-commerce, e até para o cara que está mais avançado. Para o cara que está mais avançado, se isso aqui mudou muito a vida dele, cara, vamos embora, vamos funcionar isso aqui, porque você precisa disso. Né? Independente do porte da sua empresa, você vai precisar, de fato, ter uma noção exata disso, igual eu comentei anteriormente, né? Se você está começando pequenininho e acha que não precisa disso, é um momento que você precisa de verdade, porque você não tem tanta chance para errar. Às vezes você pegou todo o dinheiro que você tem para investir no seu negócio. Então você vai simplesmente pegar esse dinheiro e não tratar ele do jeito certo, não entender os números da forma correta. Então, e o cara que está grande, às vezes isso aqui na correria do dia a dia não dá conta disso. E às vezes você está vivendo ali com alavancagem de fornecedor, igual a gente falou, está vivendo talvez com um empréstimo e nem se dá conta. Né? Entrou num cheque especial e nem tá entendendo onde é que está a margem de lucro dele. Então, ter esses pontos aqui para poder estancar onde estão os ferimentos é fantástico, é extremamente necessário. E é exatamente isso daí que você disse, né? Independente do tamanho, porque eu vejo muitas pessoas falando, tem 2 cenários. Eu estou muito pequeno, eu faturo 10, 20, 30 mil reais por mês, mas é justamente nesse momento que você mais precisa, né? Então, o cara ele não quer ver enquanto não faturar grande, então esse é um cenário. E o outro é o cara grande, que fatura 2, 3 milhões que chega ali no GE Finance, ele não tem controle nenhum disso. E tá tudo bem, 2, 3 milhões, tá com fluxo de caixa ok, confortável, mas não sabe exatamente quanto que tá ganhando. Então, são 2 cenários que a gente vê muito do pessoal negligenciando esse tipo de controle, mas é mais que necessário.
A cereja do bolo é aqui no balanço, onde você mensalmente, no último dia, você não precisa fazer isso no último dia, mas você precisa salvar os saldos dos últimos dias. Inclusive, sou eu que faço isso até hoje, que eu não confio no cheque financeiro. Eu salvo aqui no Notas do meu celular o saldo que eu tinha na conta de cada marketplace às 23h59 do último dia de cada mês. Porque isso é algo difícil de você pegar retroativo. Por quê? O saldo do banco, vamos fazer aqui eu vou fazer um exemplo de balanço patrimonial para não ter que puxar todos os saldos. Mas, por exemplo, se eu entrar agora na minha conta do Bradesco, eu consigo saber que no dia 31/1, às 23h59, eu tinha 100 mil reais. Beleza. Eu não tinha nada na conta investimento do Bradesco. Agora, o Mercado Pago não te permite isso. Você não consegue saber exatamente quanto tinha disponível e quanto tinha a receber. Então, eu entro aqui, pego no Notas. No Mercado Pago eu tinha 32, blá, blá, blá. Opa, 3 milhões não, queria. Também 325 não. Eu tinha 32 mil e alguma coisa. Na Amazon eu tinha 15 mil e alguma coisa. Ainda sempre uma mais aqui. Beleza, isso aqui é o que eu tinha de caixa disponível para sacar naquele momento. Quanto que eu tinha de recebíveis? B2B, não vendo B2B nessa empresa. Quanto que eu tenho aguardando ali o repasse do Mercado Livre? Tinha mais 58 aguardando o repasse do Mercado Livre, mais uns 36 aguardando o repasse da Amazon. Qual o custo do meu estoque lá no dia 31? O Tiny, o meu RP, ele mostra isso na última linha. Eu coloco a data e ele traz o custo que eu tinha no meu estoque em São Paulo. Então, o estoque em São Paulo eu tinha, 100 mil reais. E no fulfillment eu tinha mais 50 mil. Beleza. Créditos fiscais, eu estou no lucro real, eu tenho crédito sobrando, né? Não tenho, já zerei todos os créditos que eu tinha. Não circulante, veículo, infra, terreno, imóvel também não tem nada na empresa. E agora a gente chega no passivo. O que eu tenho aqui no passivo, né? Eu tenho compra de mercadoria em aberto? Tenho 56 mil de dívida com o fornecedor que eu tinha no final ali do mês. Compra de insumo? Não. Compra de serviços? Provavelmente, porque se você está olhando no dia 31 de janeiro, você vai ter os serviços que você vai pagar logo no dia 5 de fevereiro, como contabilidade, coisas assim. Então, você já coloca aqui o que ficou. Acordo trabalhista, dívida tributária, empréstimos, que aqui entra aquela questão do balanço. Eu não vou considerar o meu empréstimo aqui, porque eu não peguei para essa empresa, né? Mas, enfim, beleza. Eu tenho aqui meu patrimônio líquido, 327 mil reais. Então, eu sei exatamente quanto que eu tenho hoje se eu fechar a empresa. Esse patrimônio líquido, ele tem que refletir assim, se eu fechar a empresa hoje, pagar todo mundo que eu devo e vender tudo que eu tenho, quanto que eu saio da empresa? 327.476. Lógico que isso aqui foi um pouco genérico, eu fui jogando números, mas isso você precisa acompanhar todos os meses. Mês que vem, então aqui eu estou olhando janeiro, se eu olhar fevereiro, se eu olhar março, se eu olhar abril, se a empresa não teve prejuízo, se não foi um DRE que deu negativo, esse patrimônio líquido ele tem que continuar o mesmo ou ele tem que aumentar, mas ele não pode diminuir. Então, assim a gente consegue ter clareza que eu estou jogando no verde e não estou negativo. Essa é a cereja do bolo que vai te proteger de vários enroscos como eu tive aí nos meus últimos 11 anos. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é a árvore, né? É a árvore do seu negócio, né? Se você regar direitinho, cuidar dela bacaninha, ela tende a crescer. Então, se todos os meses tiver água disponível ali, né, que seria o saldo positivo, a tendência é que seu patrimônio sempre cresça ali dentro. É claro, existem N formas ali, né? Existem muitas empresas que começam negativo para depois criar alavancagem. Todas, na verdade, né? Porque para começar uma empresa você tira de algum lugar, né? Então, de certa forma, é muito importante você entender em que momento você vai sair desse negativo, por exemplo, e também se está positivo, o quanto está crescendo mês a mês. E esse insight aí de pegar sempre no último dia do mês é importante pra caramba, porque pegar retroativo é mais complexo, igual você mesmo mencionou, e ter um dado desse aí parece besteira, mas, cara, imagina você ter um patrimônio líquido aí no espaço de 1 ano, você saber o quanto seu patrimônio líquido cresceu. Isso aí é algo que é essencial. Você precisa ter isso na sua empresa. Isso aí é realmente o crescimento da sua empresa de fato, né? Isso aí é o raio-x final que a sua empresa está crescendo. Exatamente. Perfeito, Gustavo. Para mim ficou muito claro, acredito que para todo mundo ficou claro pra caramba. E, pessoal, não termina por aqui, porque como o próprio Gustavo falou, tudo isso que a gente fez manualmente aqui dentro desse DRE, todos esses, digamos,
essas gambiarras, esses atalhos que a gente pontuou ali, dentro do GE Finance, no próximo módulo, vai estar disponível para vocês também. Tá? E não esquece, aqui embaixo vai estar também essa planilha que o Gustavo mostrou para a gente, e também vai estar os links desses sites que ele apresentou, para você também começar a experimentar um pouco mais desse raio-x financeiro para o seu negócio, né, e começar ali de forma manual, mas depois você vai conseguir fazer isso tranquilamente pelo GE Finance. Exatamente, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos totalmente à disposição. Show de bola. E embaixo aqui também, além desses links, vai ter um link para você conhecer um pouco mais o GE Finance aí e entender um pouco mais sobre como ele funciona, preço e tudo mais. E é simbólico, tá, pessoal? Sendo bem sincero com vocês, mediante a tudo isso que o Gustavo mostrou para a gente, acredito que vai fazer sentido para o seu negócio, né? Então, clica no link aí para você entender um pouco mais sobre como funciona o sistema.